Parte 2 da nossa aula de movimento retilíneo uniforme, conhecido também por MRU. Existem diversas formas de você observar um movimento. Então, nós vamos iniciar primeiro pela ilustração abaixo. Movimento no qual o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Então, a distância percorrida não irá variar, ele irá sofrer iguais variações de espaço. Então, a distância permanecerá a mesma, assim como o intervalo de tempo de deslocamento continuará sendo o mesmo entre cada ponto de análise. Então, na imagem, você consegue ver um corredor. Então, você tem um homem se exercitando pela manhã. E ele está fazendo ali a sua corrida matinal. E você consegue analisar 5 pontos lá embaixo. Segundo 0, segundo 1, segundo 2, segundo 3 e segundo 4. Então, 0 segundos igual a 0 centímetros. Esse é o ponto de início desse corredor. Então, ali, onde você vê marcado como 0, é o início da trajetória dele. 1 segundo. Após 1 segundo, este corredor percorreu 10 centímetros. Após outro segundo, ele percorreu mais 10 centímetros. Mais 1 segundo, mais 10 centímetros. E você consegue ver a progressão disso. 1 segundo igual a 10 centímetros. 2 segundos do início, ele percorreu 20 centímetros. Após 3 segundos que o cronômetro foi acionado, ele percorreu 30 centímetros. Após 4 segundos que o cronômetro foi acionado, ele percorreu 40 centímetros. E você consegue ver na figura um vetor, que é essa setinha apontada para o lado. E em cima está identificado para você qual é a velocidade. Então tá lá, 10 centímetros por segundo. Então você tem diversas formas de analisar e várias unidades diferentes de ver aí qual é o intervalo de tempo e a variação de espaço dentro do movimento retilíneo uniforme. Outra característica do MRU é que você vai observar uma velocidade escalar instantânea constante. Como você pode analisar na figura ali atrás, você teve sim uma velocidade, mas ela era constante, você não viu variações. Então, desde o momento em que o cronômetro foi acionado, a cada segundo que passa, o corredor continuou percorrendo apenas 10 centímetros. Então, você foi fazendo a soma desse intervalo de tempo mais esse deslocamento até chegar no último ponto de análise, em que ele percorreu os 40 centímetros durante aquele intervalo de tempo. Então, não houve variações. Você viu que era tudo padronizado desde o início, seguindo uma lógica, seguindo esse raciocínio. Então, essa característica do movimento retilíneo uniforme é essa velocidade escalar constante. E quando eu falo de uma velocidade constante escalar, ela precisa ser diferente de zero, porque se ela for zero, você vai ter um corpo em repouso, e você precisa relembrar que todo corpo em repouso é um corpo que está parado. É a situação que você observou no desenho anterior? Não. Então você vê que o corredor continua percorrendo aquela distância. Então ele vai terminar a corrida dele. E ele continua no mesmo ritmo. Então é uma velocidade escalar constante, diferente de zero, porque essa velocidade continua escalando, ela é contínua e ela é constante. Logo, ela não tem essas variações. E você nota pelo desenho que ela não finalizou, não iniciou ali um estado de repouso. Continua acontecendo aquele movimento. Dito tudo isso,
eu apresento para vocês uma nova fórmula. Essa fórmula nós vamos chamar de fórmula do sorvete, porque a pronúncia é muito parecida com a palavrinha sorvete. Então, quando você utiliza desses combinados, fica mais fácil até você usar ali na hora de uma prova para você puxar na sua memória. E qual é essa fórmula do sorvete, então? Ela é conhecida pelo nome função horária do espaço. Então você já sabe que você vai ter que trabalhar com um espaço. Então toda vez que você estiver usando essa fórmula, você vai chamá-la de sorvete. E você precisa agora entender e traduzir o que cada letrinha dessa significa. No momento que você faz uma legenda, você minimiza as chances de ter um erro, às vezes por dedução. Você pode fazer uma dedução errada e se atrapalhar com as iniciais, com essas siglas diferentes. Então, por isso que eu sempre peço que vocês produzam uma legenda abaixo de cada forma. Vamos dar uma olhadinha nessa legenda? V igual velocidade escalar instantânea em metros por segundo. S, espaço final, deslocamento final em metros. S0, SO, vocês podem ver várias vezes assim, é o seu espaço inicial. Então, é o seu deslocamento inicial, o ponto de início. E T, o instante de tempo, em segundos. Com essa análise após legenda, o que eu posso concluir? Que agora eu não estou trabalhando com velocidade média. Eu estou trabalhando com velocidade escalar instantânea. Então, meu objetivo ao utilizar essa fórmula é trabalhar com propriedades diferentes, então situações diferentes. Você não está mais buscando a velocidade média de um sistema. Você está buscando ali informações que complementem, por exemplo, a velocidade escalar. Então, uma velocidade dentro dos padrões que eu acabei de dizer para vocês. Ela tem essa constância, ela não entra em estado de repouso, os intervalos de tempo são os mesmos, então ela cumpre todas as propriedades da função horária de espaço. Então você já sabe que V é a velocidade escalar. E nota que a unidade de medida sempre está identificada como metros e segundos em todas as letrinhas. Então, você também sabe que se deparar ali com uma unidade que esteja diferente de uma dessas, você precisa obrigatoriamente realizar a conversão. S, você também já conhece essa letrinha, que é o seu deslocamento final, então é a posição final. Se você voltar ali no exemplo, qual que era então a posição final daquele corredor? Era o último ponto do seu desenho. E qual que era então a posição inicial? Logo no início, o primeiro pontinho era a posição inicial. Então, se você precisasse adaptar e trocar para as informações dessa forma, você já sabe identificar que número você colocaria em S e em que número você colocaria em S0, SO. E instante de tempo, vocês também já estão acostumados com esse T minúsculo. Ele não é novidade para vocês. Essa é a nossa fórmula do sorvete. Mas vamos dar uma olhadinha em mais propriedades e exemplos agora? Dentro desse movimento retilíneo uniforme, então esse movimento em linha reta constante, você pode analisar duas situações. Uma delas é conhecido pelo movimento progressivo. Então a palavrinha já te diz, ele progride para algum lugar. Acompanha comigo o desenho do carrinho. Você tem esse carrinho amarelo e embaixo você tem duas legendas. Espaços crescem e a velocidade é positiva. Então, deem uma olhadinha para a direção que ele está perseguindo, que ele está percorrendo. Então, você vê que é um movimento que ele continua, ele
é progressivo, ele tem essa continuidade, ele está indo para frente. Ele tem todas essas propriedades aí embaixo. Os espaços eles estão crescendo, igual no exemplo do corredor. O corredor você analisa cada um dos pontos e vê que os espaços estavam crescendo. A cada segundo que passava, aquele corredor percorria mais 10 centímetros. Outro segundo se passava, mais 10 centímetros. Então, eram espaços que cresciam. A velocidade era positiva. Nossa segunda situação é o movimento retrógrado. E novamente, analise a palavra e use ela ao seu favor. Já disse que é algo que está retrocedendo, então está indo para trás, está voltando, é retrógrado. Analise o carrinho e para onde está apontada a nossa setinha. Então, por mais que ele esteja sofrendo essa aceleração, ele está se deslocando para que distância? Para qual direção? Ele está voltando, fazendo esse movimento retrógrado. Então você nota que os espaços eles decrescem dessa vez. Por quê? É como se você estivesse dirigindo e colocasse a marcha ré. Então você está diminuindo aquele espaço, você está voltando. Então, analisando o nosso corredor lá no outro slide, se ele decidisse voltar para trás, de costas, nós diríamos que ele está em um movimento retrógrado. Ele está percorrendo ali como se fosse essa volta, só que ele continua virado para frente. Ele está percorrendo isso de costas. Então é como se ele tivesse engatado uma marcha ré. E note que a velocidade é negativa. Por quê? Porque ele está voltando.